Eu queria uma análise da Rosane a respeito dessa movimentação do governo federal, Rosane, desse embate do presidente Lula com o Congresso. A sensação, Andressa, é que o presidente Lula foi para o tudo ou nada com o Congresso, né? E, de fato, ele tem muito a perder. Agora, a gente vai ficar na dúvida no que exatamente ele vai perder. Ele, Lula, vai perder e no que a população vai perder. Porque se o Congresso e o governo ficarem nesse jogo de empurra, esse embate, por 1 ano e meio... nós é que pagaremos essa conta. Essa conta acabará caindo nas nossas mãos. Não é só pelo aumento de imposto, é pelo que se deixa de fazer, pelo que se deixa de aprovar. Exemplo, né, a redução do imposto de renda para as pessoas que ganham menos é um tema que deveria parecer normal. É natural isso. Quem ganha menos paga menos, tem isenção maior. Não tem sentido que uma pessoa que ganhe uma merreca tenha imposto de renda. Mas para isso, para não desequilibrar as contas, tem que aumentar lá em cima, lá na ponta. Como o Congresso não quer que aumente lá na ponta, é provável que essa medida não seja aprovada e aí na campanha vai se dizer o quê? O Lula prometeu reduzir o imposto de renda e não reduziu, até porque propôs agora, no final já, né, nesse momento em que todas as cabeças já estão voltadas para a eleição de 2026. Se o Lula tivesse proposto a redução do imposto de renda com uma compensação lá no início do governo, talvez a história tivesse sido diferente. Mas nós temos uma pesquisa que saiu da Quest agora, mostrando que quase metade do Congresso não confia no governo, está contra o governo, né, tem essa visão negativa sobre o governo, mas também que 70% dos deputados são contra algumas pautas que o governo gostaria de levar adiante. Por exemplo, o fim da escala 6x1, de redução da jornada de trabalho sem corte de salário. Isso aqui mais de 70% são contra. Então, não vai rolar, não vai acontecer. Pode ficar só no discurso, só na chamada narrativa de o governo dizer, eu gostaria, mas o Congresso não aprovou. E por que o Congresso não aprova? Porque as empresas, os empresários dizem, não tem como o Brasil ser competitivo se reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. 50%, segundo essa mesma pesquisa Quest, são contra o corte dos supersalários, que era outra forma de equilibrar um pouco as contas. E aí é aquilo que a gente tem falado aqui, né? Os supersalários, eles, em tese, fica assim, finge que eu acredito que existe teto salarial no Brasil. Não existe, porque se acha as formas de driblar o teto salarial. Quando o governo propõe uma regulamentação para cortar isso, esbarra lá no Congresso. Então, resulta nisso que vamos continuar gastando mais do que se arrecada por essas medidas. Mas tem que fazer uma reforma administrativa ampla, diziam os deputados. De fato, tem que fazer uma reforma administrativa. Mas quem banca essa reforma administrativa? Quem está disposto a, de fato, fazer uma reforma administrativa? O Congresso também se voltou muito contra o governo depois das medidas tomadas lá no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Flávio Dino, para conter esta sangria que são as emendas, as chamadas emendas secretas, aquelas ao orçamento, que o governo não consegue segurar porque é refém do Congresso. Aí entra o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino bloqueia a liberação das emendas, pedindo transparência, fazia um acordo, mas a transparência não veio. Mas isso aumentou o embate entre deputados e senadores e o governo, porque todo mundo desconfia que Flávio Dino, por ter sido ministro da Justiça, está agindo combinado, né, combinado com o presidente Lula para fazer esse corte das emendas. E nós somos reféns disso, né, Chum? É uma desconexão total com o que as pessoas, com o que o público, afinal de contas a gente está falando do legislativo, a casa do povo, né, como são chamadas as assembleias, a própria Câmara, mas tem uma desconexão que não é novidade, né, Chum, mas que se acirra, se mostra muito forte nesse momento. A gente tem falado aqui, tanto eu quanto a Rosane, enfatizado que o Congresso é tão culpado quanto o governo, talvez até mais, pelo descontrole das contas públicas, tá? O governo Lula, ele gasta demais.
Caiu o Chu, então... O governo gasta demais, estava falando isso, o Chu, e teve um corte. Eu ia dizer, de fato. O pessoal vai achar que é boicote do governo ao sinal, né? Mas não é só a internet. Mas gasta muito, e quando o Lula retomar o poder, tá certo que ele retoma várias políticas públicas necessárias para um país tão desigual quanto o Brasil, mas na arrancada não tem um compromisso, um desenho claro de reformas, de programas que sustentariam este aumento de gastos. Como disse a Rosane, a reforma do imposto de renda, ela deveria ter sido apresentada no início do governo e não agora numa fase em que todo mundo pensa já em reeleição e não quer aprovar nada que é impopular. Mas o Congresso, ele é pouco cobrado pelo que faz, porque fica muito difundido, né? São 513 deputados, mais de 80 senadores, então fica tudo muito diluído. O governo federal é mais cobrado. Tem razão a população em cobrar do governo que corte gastos, mas o Congresso também precisa fazer a sua parte e não fez. A aposta do governo e o Congresso é arriscada. Ainda pisa em cachorro morto, né? Quando eu me refiro à popularidade de um governo. Aproveita que a popularidade está caindo e tem queda livre e também se aproveita disso de certa forma, né? Porque está fazendo cálculos lá na frente, né, Andressa? Já do que vai ser o próximo governo. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: esse problema das contas públicas, ele não é um problema só do atual governo. Quem governar o Brasil a partir de 2027, seja um projeto de reeleição ou de renovação da oposição vencendo, vai ter um problema muito sério, porque há um problema estrutural nas contas públicas do Brasil e o Congresso, ao longo dos últimos anos, não tem trabalhado para resolver essa situação. Entra presidente, sai presidente, fica essa briga, as contas não fecham e as políticas públicas não têm sequência, o que é muito preocupante, né? Um governo chega, corta tudo, o outro vem e retoma tudo, e as coisas não têm uma sequência, não têm uma lógica, não têm uma estruturação para minimamente funcionar. Tem mais um ponto que eu acho que a gente precisa discutir muito, e eu acho que é discutível sim, os benefícios fiscais que são Tô esperando para chegar nesse ponto. Fala tu, Giane, então, sobre isso, para eu não ficar eu e o Chu aqui só. Os benefícios fiscais têm que ser revistos. Nós temos benefícios fiscais absurdos, mas aí o que funciona mais, né? Tudo isso tem que passar pelo Congresso. Funciona o lobby de cada um, o mesmo lobby que fez enxertar os jabutis lá no projeto da energia offshore, que faz enxertar em outros jabutis, e de fato fica diluído, né? Então parece assim, quando a gente fala que o Congresso também tem responsabilidade, vem as pessoas com aquela ideia simplista: vocês estão defendendo o Lula. Não, nós achamos que o Lula erra num monte de coisa, mas ele não pode ser responsabilizado sozinho por uma situação que o Congresso, inclusive o aumento de gastos, foi aprovado pelo Congresso lá atrás. Esse aumento das despesas sociais. A questão dos benefícios fiscais, ela acaba, às vezes, gerando um ciclo vicioso. Por quê? Às vezes o setor realmente precisa de um estímulo do Estado, né? No momento, do poder público, né? Um estímulo de incentivo fiscal. Porque é importante, né? Mas sim, temporário, né? Deveria ser temporário. Só que acontece, o setor econômico muitas vezes vai ganhando poder, vai ganhando espaço, né? Crescendo em cima do incentivo, e quando o setor ganha poder, ele ganha também espaço para o lobby no Congresso, né? E no Executivo também, não só no Congresso, né? Ganha espaço para fazer pressão no próprio Executivo, nos ministérios, inclusive na Presidência da República. Mas vamos lá, assim, fato, o que os empresários têm me questionado? Quais são os incentivos fiscais que o governo federal vai cortar? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que vai mandar depois do recesso parlamentar a proposta, que vai ser um corte linear, ou seja, praticamente todos os incentivos fiscais teriam uma redução de 10%, o que geraria aí 35 bilhões de reais inicialmente, ou seja, é um valor acima do que estava se prevendo antes. Pode ser então que isso também englobe negociações. O que ficaria de fora: Simples Nacional, Zona Franca de Manaus, entidades sem fins lucrativos e também a cesta básica. Por enquanto é o que se tem de informação. Aí eu fui atrás de tributaristas para ver se algum já conseguia visualizar que tipo de setor sentiria mais este corte linear de incentivos. E o tributarista gaúcho Rafael Pandolfo acionou a equipe dele para nós ontem para identificar quais são os incentivos fiscais que sentiriam mais, tá? Agronegócio, bastante, ou seja, vai ter reclamação se essa proposta de corte de incentivos for adiante, tá? Entre os principais benefícios que o agro tem: alíquotas zero de PIS/COFINS sobre insumos agropecuários essenciais, como fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas.
também os créditos presumidos para agroindústrias, ou seja, processamento de alimentos. Também setor aéreo, benefícios fiscais para medidas voltadas à redução de custos operacionais das companhias aéreas. Também sentiriam bastante esse corte linear. E a indústria automotiva, que está entre as maiores beneficiadas de incentivos federais fiscais, especialmente em concessão de créditos presumidos, que reduz carga tributária sobre a produção. Então, aí, 3 setores que sentiriam bastante este corte e que vai ter discussão, certamente, né, Chu? Vai ter muita discussão e muita resistência, né, Jane? Muito difícil de aprovar e, repito, o governo tem mais a perder nessa relação com o Congresso, porque quando uma política é interrompida, quem é culpado e cobrado é o governo. E o que vai acontecer, se não houver um aumento de arrecadação, com aumento de impostos, com revisão de benefícios, com o que for, é que muitas políticas vão ser interrompidas. O governo vai ter muito menos dinheiro esse ano e no ano que vem para tocar obras, para financiar o custeio da saúde, da educação, de várias áreas, e o governo vai ser muito cobrado por isso, o Congresso menos. Tá certo que vai impactar até nas emendas, né, Rosane? As emendas vão cair consideravelmente, porque entram também no bloqueio de orçamento. Mas os deputados e senadores têm menos a perder em termos de popularidade do que o governo, e por isso não tem a mesma pressa e o mesmo interesse de aprovar essas medidas amargas e difíceis para vários setores da economia.